Boa noite. Tudo bem com você? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor esteja no seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você aceita? Tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Nós estamos na nova campanha, que tem como tema os 7 mistérios do Pai Nosso. 7 mistérios da oração do Pai Nosso. Alguém está nos visitando pela primeira vez? Não, né? Todo mundo de casa, certo? Amém, graças a Deus. Hoje a gente inicia a campanha, os 7 mistérios do Pai Nosso. Olha o que diz Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, verso 1. Lucas 11, verso 1. Diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, e quando ele terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, mestre, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus os ensinou: quando orares, falem: Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Versículo 3, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Versículo 4, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos ao que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Aí está a oração do Pai Nosso, a oração que todo mundo conhece. E nessa oração tem alguns mistérios que nós vamos trabalhar nos domingos, nos cultos de domingo. O primeiro mistério é da paternidade de Deus, de quando Deus fala, Jesus fala, Pai Nosso. Pai de quem? Pai Nosso, meu e seu, nosso Pai. Então a gente é irmão, certo? Pai Nosso. E hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Nós vamos falar sobre o quê? Paternidade de Deus, o primeiro mistério do Pai Nosso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 15. Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Versículo 11. Alguém sabe do que se trata? A parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, verso 11. Diz assim: e continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele lugar uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, para guardar os porcos, cuidar de porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vista-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos,
porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, a festejar. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo e quando voltou, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças da festa. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Chega de toda a leitura. Lemos demais. Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, agradecemos ao Senhor pela sua paternidade, agradecemos ao Senhor por nos fazer filhos teu. Nos ensine a viver como filhos, nos dê entendimento sobre a tua paternidade, que essa ministração seja dirigida pelo teu Espírito, do início ao fim, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém, glória a Deus, você é filho dele. Quando Jesus veio na terra, ele não veio revelar outro Deus. Ele falava de um Deus que as pessoas não conheciam, mas ainda assim não era outro Deus, era o mesmo Deus, criador dos céus e da terra. Só que as pessoas não entendiam a mensagem de Jesus, porque Jesus revelava o mesmo Deus de uma forma diferente. Jesus revelava o mesmo Deus sendo um pai. As pessoas conheciam Deus, mas não conheciam Deus como um pai. E esse é o problema de muitos crentes cristãos, que nós sabemos da divindade de Deus, da deidade de que Ele é Deus Todo-Poderoso, mas ainda não vivemos a paternidade dEle. E por não entender a paternidade de Deus, a gente quer agradar Ele com o nosso serviço, a gente quer agradar Ele com as coisas que a gente faz. Por não entender a paternidade de Deus, a gente tem medo de Deus. Por não entender a paternidade de Deus, a gente acha que aquilo que Ele tem para nós é castigo. Por não entender a paternidade de Deus, a gente não toma posse da herança que Ele tem para nós. Jesus veio revelar o Deus sendo um pai. Quando Jesus pregava, as pessoas ficavam escandalizadas e perguntavam: quem é esse homem para dizer que ele é filho do Deus vivo? Esse aí é filho de José, ele é filho de Maria. Quem ele pensa que é para dizer que é filho do Criador de todas as coisas? E Jesus falava para eles: olha, se vocês amassem o Pai, vocês me amariam, vocês me receberiam, porque se vocês gostassem do Pai, vocês receberiam quem o Pai enviou. E as pessoas não entendiam esse negócio de pai, não entendiam a paternidade de Deus. Jesus veio revelar um Deus que é pai, para que nós possamos viver a paternidade dele. Porque toda religião tem um Deus. Toda religião que você for ver, as pessoas estão adorando um Deus. Mas só o Evangelho é que tem um pai. Só o Evangelho tem um Deus que se torna pai, que gera filhos. E o que vai mudar o mundo não são os crentes. O que vai mudar o mundo não são os evangélicos, são os filhos de Deus. São pessoas que entenderam a paternidade de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos que a criação, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está aguardando a manifestação dos filhos. E sabe quando é que os filhos de Deus vão se manifestar? Quando eles entenderem a paternidade de Deus. Hoje eu vou falar 3 coisas que você não sabia sobre a paternidade de Deus. Eu gostaria que você estivesse com uma agenda, um papel, uma caneta, alguma coisa para anotar, que eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. 3 coisas que você não sabia sobre a paternidade de Deus. Se você não trouxe nada para anotar, preste muita atenção.
No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, a gente leu a parábola do filho pródigo. É a melhor história para mostrar como funciona a paternidade de Deus. Porque conta a história de um pai que tinha 4 filhos. É isso? 3? 5? 2 filhos. Certo dia o mais novo falou, paiinho, deve ser assim, né? Paiinho. Então, pai, eu quero conversar um negócio com o senhor. Diga, meu filho. Paiinho, é que eu quero... O senhor sabe que eu gosto do senhor, né? Sei, meu filho. Sabe que eu te amo, né? Sei, meu filho. Então, pai, é que eu queria a herança. Eu quero a minha parte na herança. Imagine o coração do pai, imagine se o seu filho faz uma coisa dessa para você, querendo a sua herança com você vivo. Aí o que o pai faz? Pega os bens, reparte entre os dois, e a Bíblia diz que em poucos dias depois, o filho mais novo pega a herança e vai para uma terra distante, e lá gasta tudo vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo uma vida de pecado. Mas eu te faço uma pergunta. Agora nós vamos aprender sobre a paternidade de Deus. Eu te faço uma pergunta. Por que aquele pai não trancou a porta para o menino não sair? Por que aquele pai não repreendeu o menino quando ele pediu a herança? Por que aquele pai não falou, meu filho, você está louco? Vai pro quarto, menino sem vergonha. Poderia dar uma surra nesse menino. Ele queria a herança com o pai vivo, ou seja, o que ele estava dizendo, eu não importo com o senhor, se o senhor está vivo ou está morto, eu quero a minha parte. E eu perguntei para Deus, por que esse pai, ele não trancava essa porta e deixava esse menino lá trancado? Por que ele não bateu, deu uma surra nesse menino? Por que ele não escondeu a chave de casa? Por que ele não trancou esse menino no quarto? Sabe por quê? Perguntei, por quê? Olha, o pai, ele não trancou o filho dentro de casa. Ele deixou ir, por quê? Porque aquilo que você precisa aprender não é seu. Se você tem algo que você precisa aprender, esse algo não é seu. A primeira coisa que nós aprendemos sobre a paternidade de Deus é que ela te deixa livre. Se você estiver anotando, anote. A paternidade de Deus me deixa livre. Deus não quer te prender. Se Deus precisa te prender, você não é dele. Se Deus precisa me prender para me ter, eu não sou dele. Se você tem algo e você precisa prender esse algo para tê-lo, esse algo não é seu. Se você tem algo que você precisa prender para ter ele não deveria estar na sua vida. Se você tem uma pessoa que você precisa prender ela para estar com você, ela não deveria estar na sua vida. Se nós temos que ser acorrentados dentro da igreja, presos, o nosso lugar não é na igreja. Se você precisa prender algo, esse algo não te pertence. Se Deus precisa nos prender, é porque ainda nós não pertencemos a Ele. Jesus não prende as pessoas. Certa vez Jesus estava pregando, e algumas pessoas acharam ruim a pregação de Jesus, e começaram a deixar Jesus. Aí Jesus perguntou para os discípulos assim, vocês também não vão não? Pode ir se quiserem. O que os discípulos falaram? Aonde é que vamos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde é que nós vamos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ou seja, Jesus entendeu que ele não podia prender os discípulos, porque se os discípulos estivessem com ele, porque estavam presos, não eram discípulos. Jesus entendeu que ele não precisava prender as pessoas. Jesus entendeu que se ele precisa prender alguém, esse alguém não precisa estar na vida dele. Não prenda as pessoas. Se você precisa prender alguém na sua vida, esse alguém não era para fazer parte da sua vida. Se você precisa prender algo a você, esse algo não é da vontade de Deus para a sua vida. Se você precisa prender algo, esse algo não é seu. Jesus deixava as pessoas livres.
Ele falou, pode desviar também. E o que eles fez? Não, nós não vamos. Aonde é que nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aonde é que nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Paternidade é isso, é você não precisar ninguém, você não precisar aprender ninguém. Isso é paternidade. Tanto a paternidade espiritual, você só é pai espiritual de alguém se você não prende. Se você prende essa pessoa, a sua paternidade espiritual, pode deixar aí, não é para ser filho seu. Se tem algo que você tem que prender para ter, esse algo não é para estar na sua vida. Paternidade é isso, é deixar as pessoas livres e ela permanecer com você porque ela quer. A paternidade de Deus é isso, é Ele deixar você livre para escolher o que você quiser e você escolher, preferir ficar com Ele. Isso é paternidade. Então a primeira coisa que eu aprendo sobre a paternidade de Deus é que Ele nos deixa livre para nós escolhermos ficar com Ele. Amém? Quem entendeu? Todo mundo. Segunda coisa, Ele aceita o seu recomeço. Segunda coisa sobre a paternidade de Deus, Ele aceita o seu recomeço. Quando o menino erra, ele vai embora, chega lá fora, ele começa a passar fome, aí de repente ele cai em si, e ele fala, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Ele diz, levantar-me-ei e voltei com o meu pai, vou até o meu pai e vou falar, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele volta, o pai poderia esperar ele com um porrete na mão, para dar-lhe na cabeça dele. Poderia esperar com um cinto, para bater nele. Poderia falar, olha, você já foi, já era, você não entra mais aqui dentro de casa. O pai poderia falar, olha, você quis ir porque você quis, problema seu, agora fica lá. A sua parte eu já dei, fica lá fora. Não, foi o contrário. Ele voltou e o pai, a Bíblia diz que o pai viu ele de longe e correu e deu um abraço, deu um beijo nele. Porque a paternidade de Deus aceita o seu recomeço. A paternidade de Deus aceita você recomeçar. A paternidade de Deus aceita você se arrepender e voltar para os caminhos dele. A paternidade de Deus aceita você se arrepender e mudar a rota de sua vida. A paternidade de Deus aceita o seu recomeço. Entenda uma coisa, Deus não espera a perfeição de você, Deus espera o seu recomeço. Deus não espera que você seja uma pessoa perfeita, Ele não te fez para isso. Deus não espera a perfeição de ninguém, Deus espera que as pessoas quando errarem, reconheçam o seu erro e recomecem uma nova vida. Jesus sabia que seus discípulos eram imperfeitos. Jesus sabia que Judas era imperfeito. Jesus sabia que Pedro ia negar. Mas ele não cobrava a perfeição dos discípulos. Ele cobrava que quando a pessoa se arrepender, ela volte, ela recomece. Deus não espera a perfeição de mim, Deus não espera a perfeição de você. O que Deus espera é que a gente, quando a gente errar, a gente reconheça que erramos e a gente venha recomeçar a vida com Ele. Deus não espera a perfeição de você, o que Deus espera é que você recomece a sua vida com Ele. O amor de Deus por você não acaba no seu erro. Aquele pai não deixou de amar o filho porque o filho fez uma coisa dessa, de amar mais a herança do que o próprio pai. Aquele pai não deixou de amar o filho. Você precisa entender que Deus não passa a te amar menos quando você erra, não. E nem também passa a te amar mais quando você acerta, também não. O amor dele é incondicional para com todos. O seu erro não vai fazer Deus te amar menos. O erro daquele filho não fez ele ser menos amado pelo pai. Quando ele voltou, Deus aceitou o recomeço dele, o pai aceitou o recomeço dele. Eu não sei como está a sua vida, talvez você precise de um recomeço, de recomeçar a sua vida com Deus, e talvez você está com medo. Não, a paternidade de Deus, ela aceita o seu recomeço. Ela existe para te dar a possibilidade, a oportunidade de recomeçar a sua vida da maneira certa.
O seu erro não faz Deus te amar menos, Ele continua te amando. Ele continua sendo o seu Pai. E Ele não espera a perfeição da gente, Ele espera que a gente recomece quantas vezes for necessário. Porque você não pode terminar a sua vida no seu erro. Você não pode dar fim da sua vida no seu erro. Você não pode dar fim ao seu chamado quando você errar. Você não pode dar fim ao seu ministério quando você errar. A Bíblia fala de Judas. Judas era um discípulo, ele ia ser apóstolo. Só que Judas errou. Judas fez o quê? Errou. Quem sabe o que Judas fez? Ele vendeu Jesus. E sabe o que ele fez depois que ele percebeu o que ele tinha feito? Ele foi se enforcar. Ele foi fazer o quê? Se enforcar. Sabe o que é isso? É pessoas que dão fim à sua própria vida quando erram. É pessoas que não entenderam que depois de um erro tem um recomeço. É pessoas que não entenderam que depois de um erro ela tem a oportunidade de recomeçar. Quantas pessoas estão encerrando, dando fim à sua vida no seu erro? Você não pode fazer isso. Você não pode terminar a sua vida quando você errar. Você não pode dar fim à sua vida quando você errar. O que nós temos que fazer? Recomeçar. E isso só é possível por causa da paternidade de Deus. Talvez um funcionário, no primeiro erro, sabia que tem empresa que não aceita o funcionário 2 vezes? O cara foi embora uma vez, acabou, ele não trabalha ali mais nunca. É aí que está a diferença de um patrão para um pai. Deus não é seu patrão, Deus é um pai que aceita o seu recomeço quando você se arrepende, quando você quer recomeçar uma nova vida com Ele. Não faça como Judas, não termine a sua vida no seu erro. O amor de Deus por você, o propósito de Deus para você continua. Você pode recomeçar. Não termine a sua vida no seu... Não faça como Judas. Não faça como Judas. Mas faça diferente. Recomece quantas vezes for necessário. Amém? A gente vê na Bíblia Jesus acreditando no recomeço das pessoas. Jesus acreditando no recomeço das pessoas. Ele acreditou no recomeço de Zaqueu. Ninguém queria mais saber de Zaqueu. Zaqueu era tido como um ladrão. E era. As pessoas não queriam mais chegar nem perto de Zaqueu. Só que um dia Zaqueu decide mudar. Em uma determinada pregação eu falo que Zaqueu é um pequeno homem de grande mudança. A Bíblia fala que ele era pequeno, mas a mudança dele foi grande demais. Então não importa o tanto que a gente cresce, o que importa é o tanto que a gente muda. Mas isso fica para outra oportunidade. Nós devemos acreditar no recomeço. Jesus acreditou no recomeço de Zaqueu. Ele foi para a casa de Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje veio salvação nessa casa. Ele acreditou no recomeço da mulher que foi pega em ato de adultério. Os outros homens ali queriam apedrejar ela, matar ela, mas Jesus acreditava no recomeço dela. Jesus disse: cadê os seus acusadores? Ela falou: não está nenhum aqui. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peque mais. Ou seja, recomece. Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Hoje a sua semana se recomeça. Hoje é um dia de recomeço. Você vai decidir se vai fazer nessa semana o mesmo que você fez na semana passada. Você tem uma oportunidade de recomeçar. É para isso que serve a paternidade de Deus. É para que a gente tenha a oportunidade de recomeçar depois do erro. Então, a primeira coisa sobre a paternidade de Deus é que ela me deixa livre. A segunda coisa sobre a paternidade de Deus é que Ele aceita o meu recomeço. Ele aceita o seu recomeço. Ele não espera perfeição, Ele espera recomeço. O filho pródigo recomeçou. Você também pode recomeçar. Você também pode começar as coisas de novo. Talvez você errou, talvez você falhou, talvez você quer terminar a sua vida, acabar com a sua vida no seu erro. Não termine. O propósito de Deus para você não acaba no seu erro. O amor de Deus por você não acaba no seu erro. O que Deus tem para você não acaba no seu erro. Começa no seu recomeço.
inicia no seu recomeço. E tudo isso vem à vida, cria vida, se torna realidade quando você recomeça com Ele. Deus não espera que você seja perfeito. Deus espera que você tenha coragem de recomeçar, porque recomeçar é um ato de coragem. Sua fé não é medida pela sua perfeição, sua fé é medida pela sua coragem de recomeçar. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos, nós estamos aqui porque recomeçamos quando caímos, porque recomeçamos quando erramos. Ninguém permanece se não aprender a recomeçar. Se você for parar de fazer algo toda vez que você errar, você não faz nada na vida. Então aprenda uma coisa, recomeçar. Essa é a maior oportunidade da paternidade de Deus. Amém? Quem entendeu? Foi claro? Está dando para entender? Amém. Está fácil, né? Terceira coisa, sobre a paternidade de Deus, ela celebra o seu arrependimento. A paternidade de Deus celebra o seu arrependimento. Jesus contou 3 histórias, 3 parábolas. Uma tem a ver com a outra. Primeiro foi da moeda. Quando a mulher achou, fez festa com as amigas, porque achou a moeda. Primeiro foi do pastor, depois foi do pastor que perdeu a ovelha. Quando ele achou, fez festa com os amigos. Depois foi dos filhos, que o pai fez festa quando encontrou o filho. Porque Deus celebra. Imagine que seu filho erre. É uma coisa que só Deus para fazer isso. Quando seu filho erra, o que você faz? Oh, meu filho, está aqui esse presente para você, porque você é um menino maravilhoso, você tirou nota ruim na escola, por isso que eu estou te dando esse presente. É assim? Meu filho, você é motivo de muito orgulho para mim. Como eu estou feliz, vou até te dar uma festa, porque você jogou papel na professora, meu filho. É assim? Minha filha, você acabou com minha maquiagem, toma aqui uma festa. É assim? Você arranhou meu carro, toma aqui uma festa. É assim? É não. Na parábola, o que o pai recebeu o filho? Como foi? Com festa. Sabe o que é isso? Isso é graça. Você sabe o que é isso? Isso é graça. A graça que nos faz mudar. Porque imagina aquele filho na festa, vendo, né? Linguiça passando para cá, picanha passando para ali, coca, né? E ele pensando, gente, eu fiz uma coisa tão ruim com meu pai, e olha como é que ele me recebe. Meu erro foi tão grande, olha como é que meu pai me recebe. Isso é graça. Isso é o favor imerecido de Deus, que faz festa para quem não merece. Que faz festa para quem não merece festa coisa nenhuma. Isso é graça. Eu acredito, se fosse eu, não ia errar mais nunca, porque é isso que a graça faz. Ela nos constrange ao ponto da gente falar, eu não merecia isso. Então não tem como mais fazer outra coisa feia como a que eu fiz, porque eu fiz isso, ele me deu uma festa. Eu estou devendo ele para toda a vida agora. Isso é graça. Que Deus faz festa para a gente, é esse filho. Você está pensando que eu estou falando de quem? Estou falando de nós, estou falando da gente. De mim, de você. Que a gente errou e voltou para o Pai, e Ele nos recebeu com um abraço, um beijo e uma festa. Isso é graça. Isso é graça. Existe uma diferença de festa para felicidade. Diferença de festa para felicidade. Não é a mesma coisa. Porque nem todo mundo que está em festa está feliz. E nem todo mundo que está feliz está em uma festa. Tem muita gente que está na festa por estar, mas ela está vazia. Ela está sentindo um vazio muito grande. Tem muita gente que está numa festa pulando, mas não está feliz. Tem muita gente que nem está festejando, mas está com a felicidade dentro dela. Nem todo mundo que está em festa está feliz. Você acha que no carnaval está todo mundo feliz? Está não, irmão.
É só aparência. Ali por dentro está todo mundo com um vazio, com uma tristeza, com uma angústia. Ele tenta preencher aquilo com a bebida, com a droga, com a prostituição, e nada satisfaz ele. Porque felicidade é a gente estar satisfeito em Cristo. Felicidade é a gente estar satisfeito no amor dele, da graça dele. Sabe por que o filho saiu de casa? Porque ele não estava satisfeito com a presença do pai, ele queria algo mais. Ele não estava satisfeito com a casa do pai, ele queria era a herança, para ir gastar tudo e viver uma vida de pecado. Ele não estava satisfeito. E depois a gente vai ver que o outro irmão dele também não está satisfeito, porque ele vai reclamar. Eu faço tudo que o Senhor quer e o Senhor não me dá nem um cabrito para eu fazer uma festa. Ou seja, pessoas que estão na casa de Deus, mas não descobriu a felicidade, que ainda não estão satisfeitas em Cristo. Foi por isso que ele quis a herança, porque ele não estava satisfeito com a presença do Pai. E Deus celebra quando a gente se arrepende, Ele celebra quando a gente muda de vida. No mesmo capítulo 15, diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Deus é um Deus de festa, Ele festeja, mas é quando a gente sai da vida errada, quando a gente recomeça, quando a gente entra para uma nova história com Ele, quando a gente reconhece o nosso erro e volta para o lugar de onde a gente não deveria ter saído. Eles estavam insatisfeitos, por isso eles queriam mais. Eu quero herança, eu quero sair daqui, eu não aguento mais ficar nessa casa, eu preciso ir embora. E eles foram, e ele foi. E ele descobriu que a felicidade dele não estava na herança. Quando ele foi embora, ele começou a passar fome. E ele descobriu que a satisfação dele não estava na herança, estava na presença do Pai. Ele descobriu que o que satisfazia os desejos, o desejo da alma dele, não era a herança, não era o dinheiro do pai, não era o novilho, não era o churrasco, era a presença do Pai. Sabe o que nos satisfaz de verdade? É a presença dele, essa paternidade dele. E Jesus veio para que a gente desfrutasse disso, para que a gente vivesse isso, esse negócio de ser filho dele. Não é trabalhar para ele, é se tornar um filho. Porque na parábola aqui, os caras trabalhavam, tinha pão, mas a festa era para os filhos. Quem trabalhava tinha pão, mas quem é que tinha um banquete? Era o filho. E filho que fez o quê? Que recomeçou. Então, sobre a paternidade de Deus, ela nos deixa livre, aceita o nosso recomeço e celebra o nosso arrependimento. Nos deixa livre, aceita o nosso recomeço e celebra o nosso arrependimento. Jesus veio para que a gente desfrutasse da paternidade de Deus. Esse é o primeiro mistério da oração do Pai Nosso, a paternidade de Deus. Desfrute disso. Você vai perceber que a sua felicidade não está na herança, está na presença do Pai. A sua felicidade não está no que Ele te dá, a sua felicidade vai estar na identidade de filho dEle. Você acredita que você é um filho dEle? Você acredita que você é um filho dEle? Jesus veio para que você desfrutasse dessa paternidade. Ele veio para que te ensinar a desfrutar da paternidade. Se coloque de pé, por gentileza, vamos orar. Eu fui claro? Deu para entender a mensagem? Entendeu tudo certinho, né? Amém, graças a Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, nós te amamos. Nós somos dependentes de Ti. Obrigado por nos fazer filhos Teus. Obrigado por ser o nosso Pai. Obrigado por ser o nosso Pai.
Nós te amamos e somos totalmente dependentes da tua presença. Obrigado por nos fazer filhos e nos ensine a viver como filhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos a nossa vida e declaramos que a nossa satisfação está em ser filhos do Senhor. Nos ensina a viver como filhos, filhos que revelam o Pai, revelam o coração do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te amamos e somos totalmente dependentes dessa paternidade. Nos ensine a viver, a desfrutar dessa paternidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, se tiver alguém precisando recomeçar, que o Senhor dê força e sabedoria a essa pessoa, coragem a ela, para que ela recomece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu não sei se você precisa recomeçar algo nessa noite, mas a paternidade de Deus, ela te possibilita isso. Recomeçar quantas vezes for necessário. E Ele não quer te prender, Ele quer que você escolha ficar com Ele. Essa paternidade te deixa livre. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Esse amor que nos constrange, Tu tens sido tão esse amor tão ousado. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós te agradecemos pelo seu amor. Que deixa as Nós te agradecemos pelo seu amor. Eu não posso comprar, nem merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. aleluia. Obrigado por nos amar como ninguém nos ama. Obrigado por ser o nosso Abba, o nosso Pai. Nos ensine a viver, a desfrutar dessa paternidade. Nos ensine a viver como filhos, em nome do Senhor Jesus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo Ele pagou por nós. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim comprar. Não posso comprar. Posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, Quão impressionante é esse amor. Nós nos rendemos a esse amor, a esse cuidado, a essa graça. Nós nos rendemos a essa festa. Nós nos rendemos a essa liberdade. Nós nos rendemos a essa oportunidade de recomeçar. Aleluia. Obrigado por ser o nosso Pai. Pai bom e misericordioso. para sombras, Aleluia. escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele veio te encontrar. Traz luz para Aleluia. sombras, escala montanhas
pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Nos ensine a viver a tua paternidade. Nos ensine a viver como filhos do Senhor. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, amor. Esse ousado amor que dá uma festa para quem merece castigo. Só para me encontrar. Não posso comprar. Não posso merecer. Mesmo assim ele se entregou. Esse amor é infinito, ousado. Esse amor é impressionante. Aleluia. Obrigado por ser o nosso Pai. Obrigado pela tua paternidade. Obrigado por nos fazer filhos do Senhor. Nos ensine a Te reconhecer como Pai, a nos relacionarmos com o Senhor como sendo o nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ensine a viver como filhos Teus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que entendeu essa mensagem, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então a paternidade de Deus é isso. Ela te deixa livre, aceita o seu recomeço e festeja o seu arrependimento. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, foi o dia da campanha, 7 mistérios do Pai Nosso. O primeiro mistério é sobre a paternidade de Deus. Eu tentei ser o mais claro possível para que você entenda o que é a paternidade de Deus. É quando Ele te deixa livre, ou seja, não é obrigado. Se você precisa aprender algo, não vale a pena ter. É que Ele aceita o seu recomeço. Ele não espera a perfeição de você, Ele espera que você recomece. E Ele festeja o seu arrependimento. Ele celebra quando você se arrepende. Amém? Amanhã não teremos culto, mas terça-feira temos aqui o culto das mulheres e o culto dos homens na salinha. Você que é mulher, não perca. E você que é homem também, não perca. Está sendo maravilhoso o que Deus está fazendo na vida dos homens. Quarta-feira temos o culto aqui. Está sendo maravilhoso. Quinta-feira não temos culto, mas sexta-feira é forte, gostei. Aí sim. Mas no sábado, quem sabe o que tem aqui no sábado? Jovens. Gente, está sendo maravilhoso. Quem vem sabe como é que está sendo. Quem é jovem aqui? Dê um glória a Deus. Eu quero ver todo mundo aqui, ver todo mundo que faz. Jovem, sábado, às 19h30, 7h30 da noite. E no próximo domingo vai ter o bom dia, 8h30 da manhã. E à noite a gente vai estar aqui com o segundo mistério da oração do Pai Nosso. O segundo mistério. Hoje foi sobre a paternidade. No próximo domingo o bispo vai estar aqui pregando uma palavra extraordinária ao nosso coração. Ainda sentado, eu posso orar pela sua volta para casa. Pai, obrigado por receber a nossa adoração, nosso louvor. Obrigado por receber os nossos dízimos, as nossas ofertas. Obrigado por falar com a gente a respeito da tua paternidade. Nos ensine a viver como filhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos para a nossa casa, guardados, protegidos por Ti. Dai-nos uma semana abençoada, de paz, e que seja feita a Tua vontade em cada um dos nossos dias, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, forte abraço e que você tenha uma excelente noite.